Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos. Para mais um vídeo, você está no Boa Noite Gigante, o último vídeo desta sexta-feira e é claro, cheio de informações importantíssimas do nosso Gigante da Colina. Amanhã é dia de decisão em São Januário, às 4h30 da tarde, contra o Criciúma pela 36ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Finalmente está acabando, né, torcedor? O Vasco entra em campo aí numa partida que pode não ainda cravar matematicamente, porém praticamente colocar o Vasco de volta à elite do futebol brasileiro. A gente vai falar sobre esse jogo, falar sobre o treino que aconteceu hoje no CT Moacir Barbosa, falar sobre Série A, preparações para esta partida, mas falar principalmente sobre a grande notícia desta sexta-feira, a barca longa e extensa que irá acontecer para esta próxima temporada. É claro, a gente está junto com o elenco. É claro, hoje os jogadores do Vasco são esses que fazem parte do elenco e que treinam diariamente no CT Moacir Barbosa. Mas volto a repetir o que eu venho falando em alguns vídeos que eu faço. O Vasco hoje vive 2022, mas você, querendo ou não, já planeja 2023. E neste planejamento, os 5 atletas que apareceram aí na capa para vocês não fazem parte do que o Vasco deseja. Mas antes de começar, é claro, como eu sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a você, torcedor vascaíno que está chegando ao canal do Gigante Vasco pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, este é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aqui embaixo já se inscreva para ajudar no nosso crescimento. A gente quer muito chegar aos 80 mil inscritos, porém antes de chegar aos 80, a gente precisa primeiro chegar aos 71. Então para isso contamos aí com a sua inscrição no botãozinho inscrever-se, aperte nele para ajudar, né, no caso, o nosso crescimento. Deixe também o seu like, o seu joinha, o seu gostei para ajudar na divulgação deste vídeo e principalmente ative o seu sininho de notificação para que todos os nossos vídeos cheguem até você e você automaticamente fique por dentro de tudo que acontece aqui no nosso Gigante da Colina. Tranquilo, rapaziada? Mas vamos que vamos, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama, pois como trouxemos para vocês, amanhã, sábado, às 4h30 da tarde, no Caldeirão de São Januário, o Vasco enfrenta a equipe do Criciúma, numa partida importantíssima para o Vasco na Série B do Campeonato Brasileiro. Lucas, o Vasco, caso vença, consegue o acesso à elite do futebol brasileiro? Ainda não. Matematicamente, o Vasco não consegue esse acesso, perdão. Porém, né, parcialmente o Vasco praticamente crava o seu retorno à elite do futebol brasileiro. Ainda mais dependendo de uma sequência de resultados nesta rodada, uma derrota do Sport, um empate do Sampaio Corrêa, um empate do Ituano. O Vasco vai para a próxima partida, caso vença o Criciúma, precisando apenas do empate, dependendo apenas dele para conseguir esse acesso de volta à elite do futebol brasileiro. Ou seja, torcedor, amanhã pode ser um dia de festa, um dia de comemoração, um dia de alívio, um dia de retorno, de esperança a todos nós, torcedores vascaínos. Hoje, o clima, é claro, tem que ser de bastante tensão, muita ansiedade, mas principalmente muita esperança de que os tempos bons estão voltando para a colina histórica. E ano que vem, quem sabe, numa Série A, é o que a gente torce, é o que a gente imagina e é o que a gente deseja, a gente vai voltar a ver o Vasco sendo o Vasco da Gama. Hoje teve treino no CT Moacir Barbosa, visando esta partida de amanhã, e hoje tem jogo da Série B do Campeonato Brasileiro. Agora, no momento dessa gravação, Chapecoense e Tombense se enfrentam às 7h15, o jogo começou na Arena Condá, e às 9h30 da noite, CRB e Operário se enfrentam no Estádio Rei Pelé. Lucas, esses dois jogos importam para o Vasco? Não, absolutamente em nada. Os jogos importantes acontecem sábado e no domingo. No sábado, Londrina e Sport se enfrentam às 4h30, Ituano e Sampaio Corrêa se enfrentam no mesmo horário e Vasco e Criciúma também às 4h30. E para encerrar essa sequência de 4 jogos importantes, Bahia e Vila Nova no mesmo horário, 4h30 na Arena Fonte Nova. E domingo, para encerrar essa rodada, Náutico e Grêmio nos aflitos. A famosa Batalha dos Aflitos pode acontecer novamente entre essas duas grandes equipes do futebol brasileiro. Mas hoje, torcedor, o Vasco só depende do Vasco da Gama. Para amanhã, inclusive, essa partida importantíssima, como está aparecendo aí nas imagens para vocês, torcedores vascaínos, a torcida organizada Força Jovem do Vasco fez um pedido ao lado de outras organizadas para que os torcedores vascaínos vistam branco amanhã. Ao lado aí, inclusive, da própria GDA e algumas outras organizadas, a torcida organizada Força Jovem do Vasco, junto com outras,
pedem para que você, torcedor que vai ao estádio, vista branco para fazer aquele famoso bar branco nas arquibancadas de São Januário. Porém, o grande assunto desta tarde de sexta-feira, infelizmente ou felizmente, não foi sobre a partida de amanhã entre Vasco e Criciúma. Foi sobre a modificação que acontecerá no elenco do Vasco para a próxima temporada. Você, torcedor vascaíno, querendo ou não, o elenco do Vasco vai mudar. O elenco do Vasco não será o mesmo e passará muito longe do que hoje a gente vê dentro de campo. Porque se vai voltar a competitividade, se vai voltar um Vasco grande, um Vasco forte na elite do futebol brasileiro, não tem condições disso acontecer com os atletas que hoje vestem a camisa do Vasco. Vestem com vontade, vestem com amor, vestem com alegria, com realmente intensidade, mas falta qualidade. O que necessita para que um clube vença, venha a ser campeão. Então, devido a isso, o Vasco vai passar por uma barca gigantesca para o ano que vem. E hoje 5 nomes aí surgiram como grande possibilidade, probabilidade, praticamente confirmação de que não farão parte do elenco do Vasco para o ano que vem. São eles Juan Quinteiro, Fábio Gomes, Luiz Henrique, Juninho e Matheus Barbosa. Esses 5 não estão no planejamento do Vasco para 2023. Lucas, o que o Vasco vai fazer com esses atletas? Com alguns irá emprestar e com outros não irão permanecer. No caso do Fábio Gomes, do Luiz Henrique e do Juan Quinteiro. Esses 3 que têm contrato com o Vasco apenas até o final desse ano não irão ficar. Sobre o Fábio Gomes, veio emprestado do Atlético ainda neste ano, no meio da temporada. O Atlético Mineiro emprestou o atleta ao Vasco da Gama numa esperança de gols, de bons jogos, né, com a camisa do Gigante da Colina, vindo de um grande clube do futebol brasileiro que hoje é o Galo, mas não deu certo. Fez 6 jogos e não marcou nenhum gol, nem sequer deu uma assistência. Então, o contrato de empréstimo se encerra no final desse ano e não será renovado. Sobre o Juan Quinteiro e também o outro, Luiz Henrique, que tem o seu contrato encerrado no final desse ano, a situação é bastante semelhante. Mas antes da gente falar sobre esses 2 e também sobre Juninho e Matheus Barbosa, eu quero dar um aviso importante a vocês. Então, antes de prosseguirmos, se liga aí nesse aviso da Hip Store. Vamos falar sobre essa marca aí que vem conquistando o coração dos torcedores vascaínos. Então, assista, porque vale a pena, e depois voltem para a gente finalizar com o vídeo e falar sobre a situação desses outros 4 atletas que não ficarão para 2023. Você aí que está nos assistindo gosta de futebol? Ou, aliás, é um amante do clube de regatas Vasco da Gama? Então não perca a oportunidade que o canal do Gigante Vasco vai te dar. Pois em parceria com a Hip Store, estamos aqui anunciando os produtos de muita qualidade desta marca que é a nova amiga do nosso canal. Aqui ao lado está aparecendo aí para vocês as camisas do nosso Gigante da Colina. Camisas essas de muita qualidade e num preço bastante em conta. Você pode achar camisas no valor de 100, dependendo, se você conseguir comprar em muitas quantidades, até R$80 está saindo a camisa do nosso Vascão. Então não perca, volto a repetir, essa oportunidade. Vista a Hip Store e sinta-se um craque. Parceira e amiga do canal do Gigante. Link na descrição e no comentário fixado, e a loja é lá na outra rede social que está aparecendo aqui embaixo para vocês. Volto a repetir, vista a Hip Store e sinta-se um craque, parceira e amiga do canal do Gigante Vasco. Então não se esqueça, vista a Hip Store e sinta-se um craque. Quem gosta do canal do Gigante, veste Hip Store. Mas prosseguindo com o vídeo, né? E após falar sobre o Fábio Gomes, eu quero falar sobre o Juan Quinteiro. Para quem não sabe, o Juan Quinteiro é um colombiano. Hoje ele está apenas emprestado do Fortaleza, junto ao Fortaleza, ao Gigante da Colina. Ele tem contrato com o Fortaleza até o final desta temporada. Ou seja, além de terminar o seu empréstimo, termina o seu contrato com o Fortaleza e ele fica livre no mercado. Inclusive, durante esse ano, quando ele havia realmente tendo boas atuações, estava tendo boas atuações com a camisa do Vasco, chegou até a ser capitão em algumas oportunidades com o Zé Ricardo, veio a pedido do ex-técnico do Vasco da Gama. Havia uma expectativa que, encerrando o contrato dele no final do ano com o Vasco e com o Fortaleza, o Quinteiro pudesse ficar para o ano que vem, já que ele vinha atuando bem, vinha tendo boas performances, encantava certa parte da torcida vascaína e principalmente aquela intensidade que todo torcedor vascaíno gosta de ver e que colombiano, argentino sabe muito bem entregar. Não à toa a gente é completamente apaixonados por alguns jogadores estrangeiros que pisam em São Januário. Caso de Max Lopes, caso de Fred Guarim, caso de jogadores que vestem a camisa do Vasco e se entregam. E o torcedor vascaíno gosta disso. E o Quinteiro tem essa intensidade.
Mas diferente do Max Lopes, diferente do Fred Guarim, o Quinteiro tem muita intensidade, mas falta qualidade. E não à toa por isso perdeu a vaga da zaga e hoje quem é o titular da equipe é o Danilo Boza. E devido a isso, o Quinteiro, mesmo tendo 34 partidas na temporada e um gol marcado com a camisa do Vasco, ele não vai ficar. E o outro fato que pesa ainda mais, além da ausência de qualidade, para ficar num projeto gigante do Vasco para o ano que vem, é a cota de estrangeiros. O Vasco vai focar as suas contratações para 2023 em estrangeiros, jogadores do futebol sul-americano, jovens com potencial de crescimento. Esse vai ser o foco do Vasco. Então, para não ocupar uma vaga de estrangeiro, o Vasco vai liberar o Juan Quinteiro e trazer outros jogadores do futebol sul-americano para o ano que vem. E para fechar essa lista de jogadores, o Luiz Henrique, mais um atleta que está apenas emprestado do Fortaleza até o final desse ano, também não fica. Foram 12 partidas nesse ano, apenas uma assistência e nenhum gol marcado, não se firmou em nenhum momento na equipe do Vasco, não tem de fato condições de ficar para 2023. E outras duas situações de jogadores que não vão ficar, mas ainda vão pertencer ao Vasco, é a do Juninho e a do Matheus Barbosa. Esses dois atletas ficam no Vasco, mas serão emprestados. O Juninho é um cria das categorias de base do Vasco, tem 27 partidas nessa temporada e um gol marcado. Foi muito dito por ele que esse ano seria o ano do Juninho com a camisa do Gigante da Colina e isso não aconteceu. Então o Juninho não fica para 2023. Confirmado isso, o Juninho deve ser emprestado. Inclusive nesse ano já chegou algumas ofertas por parte do clube de futebol asiático ao jogador. O Vasco chegou a se interessar, a fazer contrapropostas, mas acabou não indo para frente. E a grande possibilidade é que no ano que vem o Vasco libere o atleta para ser emprestado, colocando uma cláusula contratual aí com o valor fixado. E outro atleta é o Matheus Barbosa. O Matheus Barbosa pertence ao Gigante da Colina, tem 20 partidas, nenhum gol marcado e uma assistência, um volante, na minha opinião, que pode render mais do que hoje rende, pode ser sim titular da equipe, só que pegou um time com o Andrei, com o Marlon Gomes, com o Irilara, jogadores de bastante qualidade e acabou não tendo oportunidade. Pode ficar e vai ficar para a próxima temporada, porém de maneira igual ao Juninho, deve ser emprestado para outra equipe. Porém, por enquanto, confirmado, esses 5 não estão no planejamento do Vasco para 2023. Lucas, você está fazendo errado, você está falando no momento em que a gente era para estar ajudando os atletas, ao invés disso você está criticando, falando que eles não vão pertencer mais ao Vasco, você está errado com esse posicionamento. Gente, estou aqui para informar, estou aqui para trazer notícias para vocês. E o fato hoje é esse, que esses 5 vão ser os primeiros da barca para 2023 e mais em breve a gente vai estar trazendo jogadores que vão chegar. Essa é a vida, esse é o Vasco, esses atletas ficarão na história, principalmente o Quinteiro, que entrou muito neste ano, por fazer o Vasco ressurgir. Entraram para a história, fizeram a parte deles, mas o futebol é isso. Muito obrigado, a grana está na mesa, até, quem sabe outro momento, mas hoje não dá mais para ficar no Vasco da Gama e a partir de agora será assim. Para ficar no Vasco tem que ter qualidade, e esses, pelo menos durante 2022, não demonstraram ter qualidade suficiente para permanecer. A gente vai ficar por aqui, este foi o Boa Noite Gigante, nesse calor, vocês estão vendo que eu estou suando aqui muito, mas a gente fez questão de vir aqui trazer esse vídeo, a vocês, então se inscrevam, dê seu like, compartilhem, muito obrigado por ter ficado aqui até o final, e amanhã às 7 horas estaremos aqui com o nosso Acorda Vascão. Grande abraço a todos, vamos que vamos, fiquem com Deus, e saudações vascaínas.